A nossa convidada de hoje aqui no estúdio do programa é a Sabina Deveik, ela que é Cool Hunting Teacher na Escola de São Paulo, tem formação em jornalismo pela PUC de São Paulo, fez mestrado em comunicação e semiótica também pela PUC de São Paulo, tem mestrado em comunicação da moda na Domus Academy em Milão, formada em... ela está aqui dando risada do meu lado. Formada em coaching ontológico pela Newfield Network do Chile. Na sua carreira ela foi repórter do jornal Estado de São Paulo. Ela também trabalhou no Jornal da Tarde, foi sócia e diretora do Future Concept Lab no Brasil. Ela foi a responsável pela vinda desse instituto para o nosso país. Ela também atuou em projetos estratégicos de pesquisa para marcas como Illy Café, Veuve Clicquot, Ferrero Rocher, Trussard e outros nacionais como Havaianas, H. Stern, Natura, Fiat, Petrobras, Unilever, entre tantas outras marcas. E ela é pioneira também em trazer a metodologia de Cool Hunting para o Brasil e também abriu o primeiro curso de Cool Hunting no Instituto Europeu de Design em São Paulo. Atualmente ela está fazendo um curso baseado na antroposofia e faz parte também do Humans Can Fly, além de ser mãe da Bruna, de 16 anos, e do Frederico, de 14 anos, que é uma coisa que você jamais deixa de mencionar, né? Tudo bem, Sabina? Não, a mãe é meu primeiro status, depois vem todo o resto. Todo o resto que eu Exatamente. Eu tomei contato com a Sabina numa palestra que ela veio realizar aqui para os arquitetos, a convite da SCA, aqui na SCA Santos, né, do meu amigo Alídio, da Lola. A palestra fez um sucesso tremendo, né, porque a Sabina é uma profissional que, essa área de atuação dela, que já tem aí quase 20 anos, é uma área que cria naturalmente, né, muita curiosidade, porque a função desse ofício, dessa ocupação dela é antever aquilo que vai acontecer logo ali, né, daqui a algum tempo, daqui a pouco tempo. A velocidade de hoje das mudanças é muito grande, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito disso. É uma base, vocês têm que estar antenados em tudo, comportamento humano, da sociedade, individual, regional. Como é que é feito isso, Sabina? É isso mesmo. O Cool Hunting é uma metodologia que é capaz de observar, interpretar, analisar os sinais emergentes da sociedade e gerar insights de inovação para empresas, para marcas, para vários tipos de posicionamento, desde criação de produto, comunicação, distribuição, varejo. Se você tem que mudar alguma coisa dentro da empresa, você tem que criar um projeto novo. O que a gente olha? A gente olha 360 graus para todas as áreas, moda, design, arquitetura, sustentabilidade, mobilidade urbana, livros, filmes, cultura, exposições, baladas, festas, bares. E por que é tão eficaz, né? Porque a pesquisa de mercado clássica, ela vai perguntar para o consumidor aquilo que ele quer. E nem sempre o consumidor ele sabe te dizer aquilo que ele quer. Mas ele vai expressando aquilo que ele quer e os desejos através das coisas. Das atitudes, do comportamento. Das atitudes, do comportamento. Então, de repente, por exemplo, tem um filme que traz uma nova linguagem e que mais tarde você vai perceber que aquilo pode despontar em alguma outra coisa. Então, quando a gente assistiu a Matrix, já era uma espécie de inteligência artificial, mas a gente não sabia que tinha esse nome. Mas já estava mostrando uma nova linguagem e já estava mostrando que a tecnologia, a mistura da realidade virtual e da realidade física, elas iam se... né? Avatar também fez isso, né? Se você vai num espaço, por exemplo, uma loja, e você vê um outro formato de venda, ou se você vai num restaurante e tem uma nova forma de você ler o cardápio, ou um novo sabor, uma nova forma de apresentar a comida, tudo isso são representações dos desejos do consumidor, sem que ele tenha que dizer aquilo que ele quer. Porque muitas vezes aquilo que ele quer não é explícito verbalmente. Então, as empresas também, economicamente, estão sentindo que a gente precisa trazer um novo sistema, né? Qual é esse novo sistema? É um sistema onde eu considero o outro, o sistema onde eu considero o mundo, a natureza, onde eu compartilho, onde as coisas que são feitas pelo coletivo são melhores do que individualmente. Então, empatia hoje é um valor muito importante, que é o poder de você se colocar no lugar do outro. E aí, Sabina, tem toda a pertinência com o coaching ontológico que você atua, né? Já há bastante tempo também, e que, de uma certa forma, é outra face da mesma moeda, né? É a coisa do indivíduo para fora, né? E o Cool Hunting é de fora para dentro, né? Você acaba... Eu acho que uma coisa acaba contribuindo com a outra no teu trabalho, não?
Com certeza. Então, assim, eu fui fazer uma formação em coaching ontológico na Nilfield e foi para mim antes e depois mesmo. Eu me transformei como ser humano e nunca mais tive a mesma visão de nada. Um divisor de águas para mim. Naquele momento eu senti que eu precisava me alimentar de alguma outra metodologia, de alguma outra disciplina. O coaching ontológico ainda não é muito conhecido no Brasil e é uma prática, né, uma metodologia onde você olha para o ser humano de uma maneira integral. O ser humano ele existe na coerência dinâmica entre o corpo, a emoção e a linguagem, né? E então, entendendo dos movimentos sociais, né, das tendências de comportamentos sociais, né, que é o Courant, e entendendo do comportamento individual das pessoas, é como se eu estivesse mesmo olhando agora uma moeda dos dois lados, né? Então, para mim ficou muito rico. Na verdade, tudo é comportamento humano, né? Então, uma coisa me ajuda a entender a outra. A gente falou aqui a respeito dessa questão da sensação, né? A gente estava falando sobre uma outra forma de usufruir disso, né? Ele já não investe o valor. Algumas empresas, inclusive, até acho que baseada em trabalhos antecipados que o Courant faz, né? Perceberam essa tendência e passaram a mudar a sua estratégia. A gente tem montadoras hoje de veículos, a Mitsubishi é uma delas, né? Ela vem fazendo dando essa alternativa do cidadão não adquirir o carro, ele aluga o carro durante 1 ano, 2 anos, é dele, mas não é dele, né? Isso está atingindo todos os setores, né, Pedro? Por exemplo, o setor imobiliário está atingindo também. De que forma? Antigamente a gente precisava de um apartamento, né, de uma casa com muito espaço. Então a gente tinha muitas vagas na garagem, porque a gente tinha vários carros e precisava ter ferramentas, precisava tudo que a gente precisava ter na casa, precisava colocar naquele espaço. Hoje tem uma tendência dos apartamentos cada vez mais compactos. Por quê? Porque se percebeu que a gente não precisa ter tudo dentro daquele espaço. A gente pode ter lugares compartilhados dentro do prédio, do condomínio. Então, por exemplo, eu preciso de uma ferramenta, aquilo está fora do meu apartamento. Eu uso, devolvo e alguém outro pode usar. É o sharing, né? É o sharing. Ou eu tenho bikes, né, bicicletas dentro do condomínio e eu posso usar. Então, eu não preciso mais tanto do meu carro. E aí, isso funciona para a indústria automobilística, né? Então, cada vez menos as pessoas querem ter um carro, mas elas podem usufruir do conforto de ter um carro. De ter um carro de luxo, né? A posse do carro é da montadora, mas eu tenho o usufruto do carro. Acontece na moda, né, também. Então eu tenho produtos de altíssimo luxo, bolsas, sapatos, vestidos. Ela não precisa mais adquirir, investir 10, 15, 20 mil reais, assim, né? Estou falando as primeiras. Ela vai ter o quê? A locação dessa bolsa? Seria mais ou menos isso? Ela aloca, ela usa, ela tem a experiência de usar aquele produto, aquela marca, mas ela não precisa possuir. Isso também tem a ver com o conceito de sustentabilidade. Porque qual é as pessoas estão começando a se perguntar qual que é o valor daquilo que eu adquiro. Não qual é o preço daquilo que eu adquiro, né? Porque aquilo que tinha um preço alto antigamente tinha um valor alto. E hoje nem tudo que tem um preço alto tem um valor alto. Corresponde a essa e tem coisas que são gratuitas, não custam nada para o consumidor. Tem um valor gigantesco. Tem um valor gigantesco, né? Então a gente começa a se fazer essa pergunta, qual que é o valor disso que eu estou adquirindo? Sabina, vamos falar um pouquinho de um tema que é muito polêmico. Aliás, em jornalismo é um tema que é praticamente proibido, né? Que é suicídio, né? A gente sabe que os índices de casos de suicídio crescem, né? Demais, a sociedade vai caminhando para numa direção que realmente muitas pessoas chegam nessa encruzilhada, falam, olha, eu batalhei minha vida inteira para ter e agora eu tenho e não significa mais nada para mim, né? De uma certa forma, esse comportamento, essa mudança de comportamento que vocês estão antevendo, ou que nós estamos já presenciando, tem a ver também com isso, para que o ser humano encontre o porquê da sua existência, o porquê dele estar ali, qual a função dele, o papel dele, o que ele vai trazer alegria de verdade? Então, Pedro, acho que tem a ver muito com o que eu estava falando, de desconectar o corpo da matéria, o ter e o ser, a emoção e a razão, o espírito e o corpo. Então, o que aconteceu? Fragmentou tudo, né? As pessoas estão muito fragmentadas. E ainda mais a gente teve um crescimento da tecnologia que desconecta, obviamente que a gente, né, eu não sou uma não defensora da tecnologia, a tecnologia serve como instrumento muitas vezes para conectar pessoas ao redor do mundo.
Mas muitas vezes as pessoas estão automatizadas ali naquela ferramenta e se desconectam. Então tem muitas pessoas com milhares de amigos nas redes sociais se sentindo sozinhas, e principalmente as gerações mais jovens, a geração dos milênios, a geração Y e a geração Z. Que são gerações muito ansiosas, que nasceram já na era da tecnologia, super conectadas. É tudo a geração do efêmero, né? A geração do Snapchat. Apareceu olhou, já desapareceu. Né? Então, eu acho que cada vez mais existe uma vontade, uma necessidade de procurar o sentido das coisas. Então, eu digo que a gente está entrando mesmo numa era que eu chamo de uma era da busca pelo propósito, pelo sentido, né? E não só de forma esotérica, né? De uma forma, mas também em termos reais. Então, por exemplo, uma marca, ela não é só mais uma marca que vende um sapato. Ela é uma marca que tem um conjunto de valores, né, que tem um propósito elevado, e o consumidor, ele se conecta com aquela marca porque ele acredita naquela causa. Se identifica. Exatamente. A relação humana, homem e mulher, eu tive, numa das gravações que nós fizemos em navios, eu tive contato numa ocasião, eu jamais esqueço dessa entrevista, com um casal que tinha uma faixa etária de 70, 80 anos, né, ambos. E eles eram muito felizes e falaram na entrevista, por isso eu estou tornando público aqui, que eles eram casados, porém viviam em apartamentos separados, né? E diziam que essa é a grande receita da felicidade para o casal. Hoje em dia a gente vê muitas separações, né? Se a gente for fazer um levantamento, eu não tenho dados estatísticos, mas seguramente a gente tem um número de casais separados muito significativo, muito expressivo. A relação homem e mulher também está passando por uma mudança, Sabina? Então, eu diria mais do que a relação homem e mulher, e é claro que impacta homem e mulher, eu diria a relação entre o feminino e o masculino que existe em cada um. Porque tanto homens quanto mulheres têm o feminino e o masculino. Então, assim, para conectar com a questão das tendências, eu acho que até agora a gente viveu uma era que, se eu puder chamar, de uma era mais masculina. Em que sentido? A gente viveu o que tem a ver com o capitalismo exacerbado, tem a ver com ação, tem a ver com fazer, tem a ver com resolver, conquistar, né? Com conquistar, com estratégia, com resultado a qualquer custo. Só que a gente percebe que tem alguma coisa dando errado só em acessar o masculino. Então, eu digo que a gente está começando a entrar numa era do paradigma do feminino. Porque o que acontece? Está começando a ser solicitado o compartilhamento, a escuta, a empatia, né? a sensibilidade, a emoção, a intuição, que são valores femininos. Isso não quer dizer que o homem também não possa ter. Claro. Né? Então, para mim, acho que a grande sacada é um equilíbrio entre o feminino e o masculino. Quando eu acesso o meu masculino e quando eu acesso o meu feminino. Então, eu acho que está num momento grande de discussão do que é o feminino e do que é o masculino. E a gente está num momento também de discussão sobre a diversidade. Né? E é curioso, né, Sabina? Tudo isso tem a ver com o teu trabalho. A gente tem um caso bem emblemático, né, recente, mas já emblemático, do João de Deus, né? Que, assim, de uma hora para outra, 30 e tantos anos de trabalho, com uma respeitabilidade em nível internacional, houve aí a denúncia, né? Se não me engano, foi uma holandesa, né? A primeira Sim, foi uma holandesa. E aí o que tinha gente represada com essa sensação de que precisava falar alguma coisa, mas que se sentia impotente diante do nome que conquistou e tal. Então, assim, é uma coisa que há poucos anos era inimaginável, né? Então, Pedro, acho que a gente está vivendo mesmo uma era do que eu chamo da transparência involuntária. Querendo ou não querendo, as coisas vão emergir. E vão emergir por quê? Primeiro, porque eu acho que a transparência e a autenticidade hoje são valores muito importantes na nossa sociedade. E outra, porque a gente tem um instrumento hoje que são as redes sociais. Então, as redes sociais, elas estão funcionando como uma voz que amplifica, né? Então, você imagina que acontecia alguma coisa lá, não sei aonde, em que pedaço do Brasil, e que muitas vezes não chegava em outros lugares, ou em outro lugar do planeta. E hoje, com as redes sociais, a gente consegue amplificar essa voz, é um eco, né?
Então, querendo ou não querendo, as coisas estão começando a emergir. Tem tudo a ver com aquele comportamento, né, introspectivo da pessoa ter o problema e ter que ficar ali segurando e tal. E aí, hoje em dia, o mundo está perdido. Acho que o mundo estava perdido antes, né, quando as pessoas tinham que ficar segurando. As mulheres em especial. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, vou pedir para a Sabina ficar um pouquinho mais conosco aqui. Na sequência, na volta desse bloco, eu quero falar com a Sabina um pouquinho sobre o caminho com o nosso jovem. O que a gente vai esperar do jovem nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Eu vou fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos. Sai daí.